Bom dia, gente. Bom dia, professora, tudo bem? Tudo Bom bem? dia. Nossa, é muito estranho 7 horas da manhã, gente. Bom dia. Bom dia, Ana Beatriz. Porque a minha aula sempre era 8h40, né? Tô achando estranho esse horário das 7. E esse ano eu tô trabalhando muito pouco de manhã, tô trabalhando mais à noite, né? Então, até eu acostumar a acordar de novo às 6 da manhã, às 5h30. Mas vamos aí, né? Segundo semestre, vocês estão bem? Conseguiram descansar um pouquinho? Deu para dar uma aliviada? Deu. Então tá bom. É complicado porque a gente, acho que nessa situação de isolamento, a gente acaba que não para, né? Continua, e vocês, pior ainda, né? Com vestibular e tudo mais. Vocês viram as provas que vocês fizeram, os temas foram tranquilos? Alguém fez prova? Como é que foi? Durante as férias, você disse, professor? Essa de meio de, as provas de meio de ano. Ah, de redação mesmo, eu só fiz do simulado, eu nem fiz a do futebol ainda. Eu só fiz a do Entendi. simulado até agora. Tá. Mas vocês não prestaram nenhum vestibular desses que tiveram de meio de ano? Eu não. Ah, entendi. Que eu estava dando uma olhada nos temas, né? Da Unisa caiu sobre fantasias de carnaval. E foi, acho que, o nosso segundo tema desse ano, né? Então foi bem legal, bem certinho. Eu dei uma olhada nos temas, a GV cobrou um tema sobre o passado, que é legal de dar uma olhada nos temas que caíram nessas provas recentes, para a gente ter uma ideia do que as provas de final de ano, né, que vão ser em janeiro, podem cobrar. E também que não vão se repetir alguns desses temas, né? Eu estava analisando algumas coisas que apareceram para a gente ir pensando, né? E como caiu essa da fantasia de carnaval, eu falei, olha que legal, é um tema que a gente discutiu, então existe essa perspectiva mesmo dos vestibulares, de olharem para essas questões também um pouco específicas, né? A Duda falou que prestou o NISA e foi muito bem na redação, amei. Ai, que bom. E eu vi também que teve uma, gente, eu fiquei super assustada com esse tema, ó, vou até ler para vocês, para a gente ver como que pode ser uma coisa muito específica mesmo. Do INSPER, isso mesmo? É correto que a escola instale filtros em sua rede para evitar que os alunos do ensino fundamental e médio acessem quaisquer sites? Oi, tudo bom? Né? Que tema é esse, gente? Muito específico. Né? Então, para a gente ter uma noção de que, principalmente as universidades particulares, estão cobrando esses temas com uma vertente mais específica mesmo. Não vi tema relacionado à pandemia, até porque essas provas de meio de ano, né, teriam que. Os temas provavelmente já estavam elaborados desde o começo do ano, então não dá para ter essa perspectiva de já tratar sobre algo tão recente, mas eu achei assim muito específico, né? Tanto esse das fantasias de carnaval, apesar de a gente ter discutido o tema, mas é específico, né? E lá perguntava se era apropriação, né? Então puxou mesmo para uma questão sociológica, mas esse se as escolas podem restringir o acesso dos alunos a sites é uma coisa muito específica, né? Pensando nessa situação de educação à distância, tecnológica, mas falando do uso das tecnologias em sala de aula, contemplando ainda a educação presencial. Então, nem está no contexto de pandemia, e também tem essa visão de um tema muito específico. Então, acho que talvez a gente tenha que sempre ir fechando mais o olhar mesmo, né? Pensando como eu posso me comportar diante de um tema que seja tão específico, tá? Mas eu só queria comentar isso com vocês, até para a gente perceber que os temas que a gente tem feito aqui estão próximos do que os vestibulares estão cobrando, então a gente está numa linha legal, né? E continuar nessa preparação e, assim, sempre ter um repertório, por exemplo, mesmo esse do ensino, que era um tema muito específico, se as escolas podem filtrar os sites que os alunos vão acessar,
Tá falando sobre liberdade, tá falando sobre educação. Então, se a gente tiver alguns repertórios, né, meio que coringas para essas temáticas mais abertas, né, de educação, de liberdade, facilita na hora que tiver um tema assim tão específico. Se eu não lembrar nada que seja desse universo específico, eu jogo para aquilo que é mais abrangente e vou puxando para o específico. Então, é legal também ter essa possibilidade de pensar em grandes eixos, né? Em temas mais amplos, e aí puxar para o cotidiano, puxar para aquilo que é mais específico. Então, na hora que vocês forem, eu quero essa semana estudar algum repertório para redação. Então, vamos pegar lá na filosofia ou vamos na história, pegar algumas citações específicas, ou, anotar essas citações, para ter essa gama de repertório para se preparar para esses temas que são mais específicos. Se você não tiver feito exatamente esse tema em aula ou lido alguma coisa sobre isso, acompanhado alguma reportagem, algum documentário, vai ficar difícil na hora do vestibular de pensar, né, ali, de recuperar alguma ideia sobre aquilo. Então, ter esses repertórios meio de, assim, sabe, cartas na manga, né. Bom, mas vamos lá, voltar então à nossa rotina, né, de aulas de redação. E aí sempre a gente discute uma parte de estrutura, algumas dicas para vocês irem melhorando a escrita e a discussão do tema. Hoje, na parte de estrutura, quando eu falei com vocês sobre coesão, eu não sei se vocês lembram, no finalzinho do material vinha a citação da coesão lexical, da coesão por elipse, mas não tinha uma definição, exemplos desse tipo de coesão. E aí eu falei que isso ia sendo abordado aos poucos em cada aula. Porque em uma aula só eu não ia conseguir falar sobre todos os recursos de coesão. Quer dizer, até conseguiria, né? Mas aí seria só a aula falando sobre os recursos de coesão, não daria para discutir tema. Então, o que eu fiz? Eu fui picando esses elementos, e é bom porque daí vocês vão dominando um recurso, testam outro. Então, hoje o que a gente vai conversar é um assunto muito de gramática, né? De sinônimos e hiperônimos, então é um assunto muito da língua portuguesa em si, de gramática, mas a gente vai ver a aplicação no texto. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, no nível de gramática, é a definição rasa, bem simplista, do que é isso, mas para a gente pensar em como aplicar isso no texto. No caso dos sinônimos e dos hiperônimos, para evitar a repetição, né, usar os sinônimos e os hiperônimos como recursos de coesão. Então, hoje é aquela aula da Bela Gil, sabe? Você pode substituir tal coisa por tal coisa. Então, você vai pegar a palavra que está no texto e evitar a repetição, substituindo ela por outra. É isso que a gente faz o tempo todo para não ter repetições no texto e para garantir que seu texto seja mesmo aquela rede de ideias. Então, a gente vai falar sobre 3 mecanismos da coesão lexical, que é pela palavra, de substituição, que são os sinônimos, que é super básico, né? A descrição, que talvez a gente não tenha conversado sobre isso ainda, e os hiperônimos, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês o material de hoje, que é a atividade 18 já. Cadê ela? Aqui. Peraí, atividade, não repertório. Então, isso que eu falei para vocês, né, dos sinônimos, descrições e hiperônimos. E aí, no caso do sinônimo, né, a primeira coisa que a gente vai verificar aqui é que o sinônimo é essa equivalência mesmo de sentido. É a equivalência referencial. Então, uma palavra que eu realmente consigo substituir pela outra. E aí, lá no final, eu coloquei no material... Opa, muito. Alguns cuidados devem ser tomados. No caso do sinônimo, qual é o cuidado que a gente tem que tomar? De não ter confusão, termos que mudam de sentido, né? De acordo com... mudam de sentido de acordo com o contexto. Aí eu dei um exemplo bem bobinho, assim, da palavra doente, por exemplo, que no sentido figurado eu posso usar até para a sociedade, eu posso usar para coisas abstratas, né? E qual seria um sinônimo de doente? Por exemplo, o sinônimo de doente é acamado.
mas eu não consigo aplicar o adjetivo acamado com o mesmo sentido do adjetivo doente para alguns contextos. Então, eu não consigo falar sociedade acamada, né? A sociedade está acamada. Oi, tudo bom? Vai ficar esquisito. Então, tem que tomar muito cuidado na hora que a gente está escolhendo, principalmente os adjetivos, na hora de fazer essas substituições por sinônimos, se é o adjetivo que realmente se encaixa àquele contexto e se dá aquele sentido. Que é o risco, na verdade, do uso da linguagem figurada no texto. Né? Quando a gente usa essa linguagem mais metafórica, tem esse risco, porque às vezes também é uma expressão que tem sentido para você, mas não tem sentido para o leitor. Então tem que ter bastante cuidado com essas escolhas, né, de sinônimos. Ah, professora, como é que eu faço para ter uma gama de sinônimos, para eu ter um vocabulário muito amplo? Gente, não tem outra dica não ser leitura, né? Se eu ficar falando de falar para vocês, dá para pegar o dicionário, abrir o site sinônimos.com e decorar os sinônimos, eu estou iludindo vocês. A verdade é realmente o repertório vocabular, ele vem com a leitura. Mas tem algumas técnicas que a gente pode usar para ajudar na memorização dessas palavras. Então, durante a leitura, o recurso de grifar, o recurso da anotação, porque se você lê e paralelamente à ação da leitura, você exerce a ação da escrita ou qualquer outra ação, que seja grifar, circular, isso estimula a parte do seu cérebro que trabalha com a memorização para você guardar aquilo. Então, aqueles recursos, por exemplo, de mapas mentais, sabe, de você pegar, fiz a leitura de um capítulo de um livro, vou lá, anoto qual era o nome daquele capítulo no centro da folha, e aí vou fazendo setinhas e anotando informações que aquele capítulo me trouxe, por exemplo. Li um artigo do jornal, tive um tempinho nessa semana para ler um artigo. Vou lá, faço esse mapa mental, ou se esse mapa mental não funciona para vocês, um outro tipo de anotação. Mas são essas anotações que vão nos ajudar a memorizar esse vocabulário, a treinar esse vocabulário. Porque a gente lê a palavra, mas a gente só toma posse dela, a gente só se apodera dessa palavra com a prática. E no nosso caso tem que ser a prática da escrita. Né? Não adianta ser a prática da oralidade. É tão legal, por exemplo, quando você lê alguma coisa e discute isso com um amigo. Isso te ajuda, por exemplo, a dar repertório, a ter argumentação, mas não está te exercitando a parte da escrita, né? O domínio da língua escrita, que é o nosso caso aqui para redação. Então, a minha dica é sempre essa. Quero ter ampliar o meu vocabulário, principalmente de sinônimos. Então, durante a leitura, também tem essa preocupação. No texto aqui que eu estou lendo um editorial do jornal. Nossa, o autor repetiu várias vezes a palavra cultura. Mas o que ele poderia usar no lugar? Aí eu vou lá, pesquiso um sinônimo. Então, também é fazer uma leitura um pouco mais crítica dos textos. E aí anotar, cultura pode ser tal, 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 faz uma listinha de sinônimos. Então, esse parece uma bobeirinha, né? Uma coisa, sei lá, dica que eu dou para aluno de ensino fundamental, mas é uma prática que é necessária, principalmente se você está sentindo que o vocabulário do seu texto está muito pobre, né? Que você não tá tendo erros graves de linguagem, não está pecando na gramática do seu texto, mas também não está crescendo a sua nota de linguagem. Às vezes o problema está no vocabulário. Então, o uso de sinônimos, ele tanto vai ser um recurso de coesão para você articular as ideias, recuperar ideias dentro do texto, mas também é um recurso que vai mostrar para o seu leitor o domínio que você tem da língua. Né? Então, conta pontos em 2 critérios, no critério de linguagem e no critério de coesão. A descrição, gente, é quando a gente cria predicativos mesmo para a palavra. Então, eu vou pegar um termo, que é o termo-chave, muitas vezes do tema, e vou atribuir a ele uma descrição. Por exemplo, aqui eu peguei o exemplo de educação. Então, o que é educação? A educação é o processo de ensino e aprendizagem. É a troca de ensino e aprendizagem. Então, estou escrevendo meu texto, no primeiro parágrafo eu usei a palavra educação, é a palavra-chave do tema. No segundo parágrafo, para não repetir educação, processo de ensino e aprendizagem. Então, você troca a descrição da palavra pela própria palavra. Cuidado, né? Lá no quadrinho, alguns cuidados devem ser tomados. Na descrição, cuidado quando é uma descrição que faz muito sentido para você,
mas que não é uma coisa universal para conhecimento do leitor. E aí vai gerar uma incoerência, uma imprecisão no seu texto. Aí eu dei um exemplo super simples, assim, por exemplo, você vai citar um autor, Machado de Assis. E aí eu quero uma característica do Machado de Assis para não ter que escrever Machado de Assis de novo. E aí eu vou lá e faço o quê? Escrevo o bruxo do Cosme Velho. Para quem conhece o Machado de Assis, sabe que ele é chamado por essa alcunha, né? Vamos dizer, por esse apelido. Mas, para quem não conhece, só aparecer lá no meio do texto o bruxo do Cosme Velho, né? Desculpa. Pode parecer um negócio, oi, o que é isso, né? E ficar uma coisa imprecisa, solta ali no seu texto. Nesse caso, qual é o recurso que eu tenho que usar? Então, eu não posso usar expressões assim, que nomeiam, né, pensadores, que nomeiam pessoas, né, esses predicativos? Posso, até como recurso de coesão, é o que nós estamos dizendo aqui. Por exemplo, pegar um filósofo lá, o filósofo do pessimismo, né, sei lá, por exemplo, Schopenhauer. Para fazer isso, o que eu tenho que utilizar? Junto com a descrição, eu vou usar, a gente não pode esquecer que é um elemento de coesão, então eu vou usar um pronome que recupere, ou uma palavrinha que recupere, que é o Machado de Assis. Então, por exemplo, o autor chamado de Bruxo do Cosme Velho, ou em algum momento eu trazer essa descrição junto com o nome dele, aí depois eu recupero só a descrição, para ficar claro para o leitor que é a recuperação lá do nome dele. No caso de nome de pensador, vocês também têm a técnica de usar outros recursos, né? Eu já falei isso em outras aulas sobre coesão, né? Como apontavam seus estudos, por exemplo, seus estudos para recuperar a ideia do autor. Então, por exemplo, o estudo do Bruxo do Cosme Velho pode, de repente, recuperar lá a ideia de que você está falando, a obra está falando ainda do mesmo autor que você citou no parágrafo anterior ou na frase anterior. Então, tem alguns recursos ali que vão acompanhar essa descrição, que vão garantir que o leitor não fique viajando. Nossa, de quem que você está falando agora? Né? Agora, são coisas mais universais, né? Por exemplo, características que se atribuem ao Brasil, o país do samba, o país do carnaval, a gente consegue usar como elemento de retomada para não repetir, por exemplo, a palavra Brasil, a palavra país, que é o exemplo do próximo conteúdo, né? Na hora de falar sobre hiperônimo, vocês já sabem, é um conteúdo gramatical, né? Então, hiperônimo é aquela palavra que tem um sentido mais abrangente diante de um termo que é mais específico. Aí, o termo mais específico é chamado de hipônimo. Então, Brasil é o termo específico, hipônico. País é o termo abrangente, geral, hiperônimo para Brasil. Então, também é um recurso que a gente pode usar, né, na redação, para não ficar repetindo. Então, para não ficar repetindo Brasil, 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 por exemplo, no tema, eu uso nesse país, ou como eu falei, né, no país do futebol, no país do carnaval, que é a descrição, e aí é o hiperônimo acompanhado por uma descriçãozinha. Então, percebam que eu não estou falando aqui para você usar um recurso só. Eu até fiz essa observação no finalzinho, né? A substituição por sinônimos, descrições ou hiperônimos não anula a necessidade de utilizar no texto outros recursos de coesão. A grande dica dessa nossa aula é a diversidade de recursos. Então, lembrar dos recursos que a gente já tinha falado, de conectivos, de pronomes anafóricos como essa, esta, que a gente está comentando aqui, junto com a possibilidade de usar sinônimos, hiperônimos e descrição. E também com a possibilidade de usar elipse quando for possível. Então, é você saber usar essa diversidade de conectivos dentro do seu texto, tá? Que é isso que vai garantir a qualidade para a nota de coesão e também auxilia na nota de linguagem, porque é uma riqueza também de vocabulário, tá? Cuidado com os hiperônimos também, no sentido de não provocar essa imprecisão vocabular. Quando o hiperônimo ele é muito abrangente, ele não vai se referir à especificidade que o texto precisa, então muito cuidado. Eu coloquei um exemplo aqui que, nossa, eu tive que pesquisar, inclusive, mas eu acho que vale a pena porque é um tema muito possível de redação. Mais para frente eu vou trazer ele aqui para vocês,
que é a questão das ISTs, né? A nomenclatura mudou, a gente não fala mais DSTs, né, doenças sexualmente transmissíveis, a gente fala ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, até para a sigla contemplar todos os tipos de infecção e também para a própria questão da AIDS, que a AIDS em si é a doença, porque já está no estágio avançado da infecção e se transforma numa síndrome, tanto é que AIDS, a sigla em inglês é síndrome, né? E quando a pessoa ela é HIV positivo, né, ela tem o vírus, mas não desenvolveu a doença, ela foi infectada. Então, de alguma forma, ela passou pelo processo, né, vamos dizer assim, entre aspas, de infecção, mas ela não tem a doença. Então, a sigla é para contemplar isso e para contemplar também as outras infecções. Então, teve essa mudança de sigla. Eu posso usar IST como hiperônimo para AIDS? Posso, porque AIDS está dentro dessa ideia de infecção, né? Mas eu tenho que tomar cuidado em como eu vou desenvolver isso no texto. Eu até coloquei um exemplo de uma frase aqui, por exemplo. Se a pessoa fosse escrever na redação. A IST, ela até colocou entre parênteses explicando infecção sexualmente transmissível causada por um vírus denominado vírus da imunossuficiência humana, ainda é um desafio na sociedade, parará. Se ela não explica que ela está especificamente falando de um tipo de IST, não parece que ela está falando de todas e que todas são transmitidas, são causadas por esse vírus, que é o vírus HIV, né, que é o da imunodeficiência humana, fica incoerente. Então, aqui nessa frase é uma coisa simples que faltou. Faltou um essa, se já apareceu AIDS no texto, e ou faltou no comecinho essa explicação. A AIDS é uma IST. Tá? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Tomar muito cuidado nessa hora de usar os hiperônimos, para ficar claro para o leitor que ele está sendo usado para recuperar. Ele não pode ser usado para introduzir o assunto. Ah, mas eu quero trazer primeiro uma coisa mais abrangente, depois eu vou especificar isso. Mas em algum momento faz, então, essa especificação, essa ressalva. Senão, tanto você pode sair do tema, não está dentro do tema porque está muito abrangente, como pode deixar a dúvida, né? Pode, nesse caso, se eu falo só, IST causada por um vírus denominado vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, ainda é um desafio na sociedade. Tá, então todas as ISTs são causadas por esse vírus? Não, né? São vírus diferentes. Eu estou falando especificamente sobre AIDS. Então, cuidado, principalmente na introdução, que é o parágrafo que a gente define o tema, traz a palavra-chave do tema. Depois, nos outros parágrafos, aí você vai recuperar essas expressões usando o recurso dos sinônimos, das descrições, dos hiperônimos que a gente falou aqui. Eu peguei esse exemplo também do HIV e da AIDS para falar um pouquinho com vocês. Vou até parar aqui eu preciso do material para isso. Para falar um pouquinho para vocês dessa questão de sinônimos, muitas vezes trazerem erros conceituais. A gente olhar pela proximidade semântica das palavras, ou às vezes até pela proximidade da grafia, e é a mesma coisa. Por exemplo, esse caso, né? A gente precisa de um conhecimento prévio, um conhecimento de mundo, para definir, para mostrar que HIV e AIDS não são a mesma coisa. Então, numa redação, eu não poderia usar as duas como sinônimo, né? Porque HIV é o vírus e AIDS já é a síndrome provocada por um estágio avançado de infecção desse vírus. Olha a diferença, né? Agora, essa explicação que eu fiz aqui, que é uma síndrome de um estágio avançado do vírus, do contato com o vírus, já é a descrição. Então, eu posso usar, né, esse estágio, essa síndrome, usar como coesão no meu texto. E aí vai estar correto, né? É muito mais fácil usar, nesse caso, a descrição como elemento de coesão do que ficar usando o hiperônimo, por exemplo, IST, ou tentar usar HIV como sinônimo de AIDS, sendo que não é. Eu vou excluir os portadores de HIV, soro positivo para HIV, muitas vezes não tem a AIDS. Agora, lógico, todo mundo que tem a AIDS tem o HIV, aí tudo bem, dá para fazer
essa leitura. Então, tem que ter muito cuidado. Aí eu coloquei outros exemplos ali no material de, por exemplo, individualismo, individualidade, são termos completamente diferentes. Né? A individualidade vai falar da característica pessoal de cada um, enquanto o individualismo já fala daquela valorização exagerada sobre suas próprias características, o egoísmo. Aí, individualismo é sinônimo para egoísmo, mas não é sinônimo para individualidade. Voluntariado e voluntarismo, por exemplo, né? Voluntariado é a prática de se tornar voluntário e ajudar as pessoas. Voluntarismo é uma teoria da filosofia, vocês já devem ter estudado, né? Dos pensadores voluntaristas, nem chamam ele de voluntários, por exemplo, porque é um outro sentido. Então, toda vez que você ficar na dúvida se aquela palavra realmente é sinônimo do termo que você quer substituir, não utilize. Gente, a dúvida, ela é um parâmetro, né? Ela é um sinal de que tem alguma coisa estranha ali. Ficou na dúvida, o que eu faço então? Escolho outro mecanismo de coesão. Não tenho certeza se voluntarismo é sinônimo para voluntariado, tem relação, não lembro exatamente o que essa palavra significa, então não vou usar. Né? Vou escolher um outro recurso de coesão, por exemplo, essa ideia, essa prática, que é aquilo que a gente chama de quase sinônimos. Né? Eles não funcionam, eu não posso dizer que prática é um hiperônimo para voluntariado. Né? Eu estou aproximando coisas de universos semânticos muito diferentes para dizer que elas são hiperônimos. Mas, dentro do contexto da redação, eu sei que voluntariado é a prática de tornar-se voluntário, então eu posso usar essa prática como um recurso de retomada. Então, eu uso um elemento da descrição do que é ser voluntário, certo? Junto com o pronome anafórico essa, para recuperar a palavra e assim não ficar fazendo repetições. Então, é uma dica bem importante para vocês usarem na redação. Por isso que planejar o texto é muito importante, né? Se eu pego, por exemplo, a palavra-chave do tema, escrevo ela no centro e tento puxar várias definições, várias descrições para essa palavra, eu vou ali encontrando formas de tanto recuperar na minha memória o que eu sei sobre o tema, lembrando o repertório, buscando problematização, como também me ajuda a ter um conjuntinho ali de possibilidades de elementos de coesão para ir substituindo pela palavra-chave. Então, essa dica eu dou sempre. Pegar a frase temática, olhar quais são as palavras-chave dessa frase, anotar umas setinhas e ir colocando. Então, por exemplo, né, vamos compartilhar aqui de novo. Perdi o material de hoje. A nossa frase temática lá no final, ó. Cidades inteligentes, novo ou remodelado conceito de paraíso. Então, aqui eu tenho muitas palavras-chave para esse tema. Né? Tenho cidades inteligentes, essa expressão, o conceito de paraíso, a expressão paraíso também. E aí, o meu posicionamento, se eu vou falar aqui, cidades inteligentes, são novo modelo mesmo, novo no sentido de completamente diferente do passado, ultrapassa todas as visões do passado, ou se é só um remodelado, né? Teve uma adaptação disso. Vou me posicionar nesse sentido de dizer o que é, de definir, mas também vou problematizar. A gente tem que tomar muito cuidado com essas frases temáticas, que são pergunta, ou que tem essa questão da alternância, né? Do ou, que lhe dá a possibilidade de escolher entre um lado ou o outro, para não ficar só nisso, para não parar nisso. Não é para você só responder, cidades inteligentes, na verdade, é uma adaptação daquilo que se esperava desde o primeiro indício de civilização humana, de sociedade ideal. A gente só está adaptando, a contemporaneidade adaptou para o contexto tecnológico, mas permanecem os mesmos princípios, os mesmos ideais. Respondi a frase temática. Mas tá, cadê a problematização disso? Isso é um problema?
isso caracteriza a sociedade atual? Que impactos isso traz para a vida das pessoas? Né? Isso é uma visão que realmente, né, contribui para que essa sociedade seja o lugar ideal? Ou a gente vai continuar tendo a exclusão? A gente está mascarando as coisas? Então, assim, são perguntas que você precisa fazer até para o seu próprio posicionamento, para ele não ser uma coisa seca. Porque o que acontece às vezes quando a gente está escrevendo o texto? A gente responde a pergunta temática nas últimas semanas antes das férias. A gente teve bastante propostas com frases temáticas pergunta, né? Porque era o modelo VUNESP. Hoje eu trouxe essa mais no modelo FUVEST, por ser um tema um pouco, apesar de muito concreto, muito específico, ele vai para essa abstração, para essa coisa mais filosófica de falar sobre paraíso, sobre mundo ideal, sobre utopia, né? Então é um tema mais FUVEST, mas a gente estava nessa linha de responder perguntas e hoje a gente tem essa possibilidade de escolher entre um lado ou outro, mas a gente tem que lembrar que não é só responder. Responder garantiu que você tenha posicionamento, mas não significa que esse posicionamento é argumentar. Então, bastante cuidado com isso, tá? Porque daqui às vezes o que acontece? Na sua introdução, se a sua tese traz uma ideia, traz essa resposta ao tema, mas não explora alguma problematização, que seja até uma justificativa para essa resposta, o que vai acontecer no seu texto? Depois, lá nos parágrafos da argumentação, você vai tentar criar na argumentação essas problematizações e vão aparecer sempre ideias novas, né? Não vai parecer que seu texto está articulado, sabe? Que aquele argumento que você está apresentando ali está articulado com a sua tese. Vai parecer que é uma ideia secundária, que você inseriu para ficar preenchendo espaço. E aí seu texto vai ser uma lista de comentários sobre o tema, sobre o seu posicionamento, mas não vai ser mesmo aquilo que a gente fala de uma cadeia de ideias, uma corrente de ideias, tá? Então, a gente só desculpa porque eu tô um pouquinho resfriada, não sei nem, dá até medo hoje em dia de estar resfriada, né? Mas eu passei por consulta na segunda-feira e só por precaução a médica me mandou fazer o teste, tá agendado para semana que vem. Mas espero que não seja, né, Covid-19, mas por precaução, porque tá bem... Para mim é gripe normal, não tô sentindo, o único sintoma mais estranho que eu não tinha antes era a questão do sabor, que tá meio estranho, tá muito sonso, mas acho que quando a gente tem uma gripe muito forte fica mesmo, né? Mas aí, por precaução, ela pediu para que eu fizesse. Se eu tô fazendo esse parênteses, porque de vez em quando eu vou ter que parar para dar uma resolvida aqui no problema do nariz que tá escorrendo, beber um pouco mais de água, parar um pouco para respirar, então desculpa se eu tiver que fazer essas pausas, né? Mas vamos lá. Então, muito cuidado com isso. Você ter um posicionamento, né? Você responder a frase temática, não significa que você argumentou. Você deu um passo, que é posicionar-se. Mas além do posicionamento, da afirmativa, sua declaração sobre o tema, você precisa daquilo que eu sempre chamei aqui de justificativa. Você precisa ir um pouquinho a mais, explorar aquilo. E aí responder aquelas perguntinhas, por quê, como, nesse caso desse tema. Por que que é um novo modelo? Se é novo, significa que é totalmente diferente do antigo. Ou por que que não, é só uma adaptação, é só uma alteração, mas permanecem os mesmos princípios, né? E eu acredito ser um tema muito possível, e é legal a gente trabalhar com essa ideia de utopia, distopia, porque é um mecanismo, né? Você, por exemplo, pesquisar obras que são utópicas, distópicas, esse conceito de paraíso. É aquilo que eu estava falando para vocês do repertório Coringa, né? De você ter guardadinho ali uma carta na manga. Então, eu estou escrevendo sobre um tema que fala sobre exclusão. E aí eu enxergo quanto essa exclusão é um modelo distópico de sociedade. Aí eu cito lá uma obra que eu pesquisei de distopia para usar nesse tema. Então,
a possibilidade que vocês têm de um tema mais aberto, essa definição, por exemplo, pensar sobre o conceito de paraíso, que é uma coisa bem da filosofia, de uma questão mais até religiosa, mas pensar sobre esse conceito é buscar também repertório para outros temas possíveis. É que aqui a gente está aplicando a uma coisa muito específica, que são as cidades inteligentes. Cidades inteligentes, o que são? Né? As Smart Cities. Smart Cities, né? Elas estão associadas à ideia de uma cidade totalmente conectada por meio das tecnologias e que garantem à população mais facilidade de acessar aos bens públicos, né, como saúde, educação e até serviços assim mais burocráticos, dela ter um documento, abrir uma conta no banco, e serviços mais básicos como alimentação, ter acesso, por exemplo, à alimentação por meio desse uso, né, hoje muito simples a gente dar os exemplos de aplicativos e tudo mais. Então, uma sociedade totalmente conectada, mas não que só o setor, a parte empresarial, as empresas, né, o comércio, utilize dessas tecnologias para chegar às pessoas. Está falando quando a gente fala de cidade inteligente, é que a própria gestão da cidade se organiza nesse sentido, né? Então, por exemplo, quando a gente tem a possibilidade de usar meios tecnológicos para garantir, por exemplo, energia elétrica, como essa energia vai chegar nas casas das pessoas, como isso vai ser retirado da natureza até de uma forma mais sustentável. Então, pensar em cidades inteligentes é tudo. Por exemplo, a parte de transporte público, mobilidade urbana, é pensar em como os veículos podem ser veículos que, usando da tecnologia, não agridam tanto o meio ambiente, e aí vocês já devem ter visto a questão dos veículos hoje autônomos, né, um exemplo disso, e que também, além de cuidar do meio ambiente, sejam benefícios para a população, sejam fáceis de acessar, sejam integrados. Então, essa é a ideia mesmo de integração, uma cadeia. Até aqui no material do tema, eu coloquei para vocês o primeiro texto, que define, então, o que são as cidades inteligentes, né? Primeiro, vem com uma coisa mais abrangente, que é a Sociedade 5.0, uma proposta de modelo de organização social em que as tecnologias, e aí cita alguns exemplos de tecnologia, Big Data, inteligência artificial, internet das coisas, não sabe, né? Assim, internet das coisas para mim era até uma expressão nova, são usadas para criar soluções com foco nas necessidades humanas. Esse modelo busca promover os serviços necessários para o bem-estar a qualquer hora, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Isso acontece graças ao planejamento de cidades totalmente conectadas, nas quais o ciberespaço se integra de maneira harmônica com o mundo físico. Então, tá vendo aqui, eu coloquei se consigo só aumentar um pouquinho. Peraí. Eu coloquei aqui essa imagem que estava na própria reportagem, que vai mostrar mesmo essa ideia de conexão, ó. E aí, internet das coisas, né? Aqui eles colocaram também as tecnologias que permitem isso, e aí alguns exemplos de aplicação na sociedade. Então, aquilo que eu falei para vocês da mobilidade urbana, né? A questão de estacionamentos, por exemplo, educação, e aí vários exemplos, água, acesso à água de forma mais respeitando o uso das tecnologias, mas também esse acesso à própria população, né? A possibilidade de você ter, por exemplo, as contas, né, para pagar esses serviços digitais, já é uma forma de conexão e de respeito também ao meio ambiente. Então, esse exemplo de tudo muito conectado. Essa é a ideia geral de cidades inteligentes, tá? Ou Smart Cities. E aí, aqui vem a explicação do que ela realmente significa. Deixa eu só diminuir aqui de novo, porque senão eu não consigo ler.
E, pensando nesse conteúdo que a gente acabou de ver, sobre sinônimos, hiperônimos e descrição, né? Por exemplo, no caso do termo principal desse tema, que é a expressão cidades inteligentes, vocês poderiam já selecionar uma listinha de possíveis sinônimos. Um dos sinônimos é a expressão em inglês. E aí, acho que não sei se é uma dúvida de vocês, mas como usar, né, expressões em inglês dentro de uma redação. Posso utilizar? Posso, mas sempre quando eu utilizar, na frente da expressão, eu vou trazer a primeira vez que ela aparecer, entre parênteses, a tradução em português. Então, para esse tema, por exemplo, eu posso começar com a expressão Smart City, mas coloco entre parênteses cidades inteligentes e ao longo do texto eu posso recuperar tanto cidades inteligentes como a expressão em inglês. E aí não vai ficar tão repetitivo, daí eu equilibro. Né? Se no segundo parágrafo eu usei a expressão em português, no terceiro eu uso a expressão em inglês, fica distante da introdução, então não vai aparecer uma repetição e eu vou recuperando. Tá? Então é possível sim usar a expressão em inglês, até porque, né, a definição do tema surge as tecnologias vão trazer para o nosso universo da nossa língua esses estrangeirismos, então vão fazer parte mesmo do tema, do conteúdo, mas sempre põe a tradução na frente, a primeira vez que você usou, então lá na introdução, coloca a tradução na frente, e aí ao longo dos parágrafos eu posso recuperar tanto a expressão em inglês quanto a expressão em português. Vi que Samuel levantou a mão, qual que é a dúvida, Samuel? Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia. Eu tava vendo na imagem alguns dos itens e aí eu vi o Open Data, né? Por acaso seria, tipo, tangenciar muito o tema se eu problematizasse alguma dessas coisas? Porque eu tava lembrando do caso do Facebook, né? Que vendeu as informações dos clientes e aí eu tava pensando, imagina se fosse mais aberto ainda, né? Não sei se está nesse contexto mesmo. É que aqui você tem que pensar assim, né? Ela tá respondendo, você vai responder a pergunta se é o novo paraíso ou se eles estão só remodelando os conceitos do passado. Se a gente for pensar esse uso, por exemplo, de informações dos indivíduos, acontecia no passado usando outros mecanismos. Então, você pode problematizar no sentido de que isso permanece, então, na sociedade, só que agora usando da tecnologia e com outros objetivos. Então, é uma problematização possível, desde que você atrele a sua resposta do tema, entendeu? Tá bom, obrigado, viu? Imagina. Então, aqui dentro dessas possibilidades, né, por exemplo, quando a gente pensa em cidades inteligentes, vai sempre estar associado a tecnologias. Aí eu vou fazer na frente ali de tecnologias uma listinha de coisas. Então, eu posso pensar nos aplicativos que facilitam o dia a dia, a possibilidade hoje de dinheiro digital, né, de você não precisar da cédula, você acessa a conta no banco, abre conta no banco digitalmente, faz toda a questão financeira do seu dia a dia virtualmente, não precisa mais ir a nenhum lugar físico para fazer isso. Posso falar da mobilidade, da questão dos veículos, como eu falei aqui do veículo autônomo, se eu li uma notícia sobre isso, se eu lembro um filme que traz essa imagem, né? Acho que fica até fácil a gente recuperar aí nas distopias e nas utopias futurísticas esse exemplo, né, de carros que voam, que não tem motorista e tudo mais, mas para responder essa ideia. Então, a sociedade sempre sonhou com isso, ela sempre desejou esse paraíso, mas quem está à frente dessas metas tem construído no sentido de garantir que essa qualidade de vida, que esse conceito de paraíso, de bom lugar, de lugar ideal, é para todos, é democrático mesmo? Ou a gente tem uma visão muito positiva sobre as tecnologias, que legal, as cidades vão ser inteligentes, conectadas, e essa positividade talvez ignore alguns fatores. A gente está vendo isso agora, nesse momento de pandemia. Por que eu acho que esse tema é um tema muito possível, né? Esse conceito de sociedade 5.0, de que é o uso das tecnologias para a qualidade de vida
e para garantia também da sustentabilidade, de cuidado com o meio ambiente e tudo mais, é uma tendência muito possível que algum vestibular cobre, inclusive especificamente só a Sociedade 5.0 e não essa questão das cidades inteligentes. Então, cidades inteligentes está dentro da Sociedade 5.0. E é uma tendência que a gente tem visto, né? Se a gente for pesquisar, essa ideia de cidades inteligentes começa no Japão e aí vai sendo repercutida a ideia. A ONU, todo ano, faz uma lista dos países que já têm modelos de cidades inteligentes e já estão aplicando o que eles chamam de governo digital, o e-government. E aí, no caso, por exemplo, do Brasil, eu não sei se vocês acompanharam, né, viram essas notícias, mas eles criaram dentro do Ministério da Economia, se eu não me engano, uma secretaria que é a Secretaria do Governo Digital. Só para cuidar dessa parte, transformar o governo brasileiro em um governo totalmente digital. O que significa isso? Que tudo que o cidadão terá que acessar do governo federal esteja no formato digital. E a gente percebe isso no cotidiano, em algumas situações já, né? Algumas metas do governo digital dessa secretaria, por exemplo, no Brasil, eram para 2021. Eles anteciparam por conta da pandemia. Por exemplo, o lançamento da carteira de trabalho digital. Eles anteciparam isso para 2020. Então, hoje as pessoas já podem acessar os dados trabalhistas, né? O seu contrato, se teve aumento de salário, o que teve por um aplicativo no celular ou em outro aparelho, que tem ali a sua carteira. Você não precisa mais da carteira de trabalho papel, né? E como várias outras ações, se a gente for pensar até a renda emergencial que foi liberada por conta da pandemia, foi digital, né? As pessoas tinham que fazer um cadastro e acessar a Caixa Econômica Federal pelo aplicativo da Caixa para receber essa renda. Mas aí vocês viram a outra questão, quem não tinha acesso, né, ao aplicativo da Caixa, a fazer esse cadastro digitalmente, acabaram durante a pandemia fazendo fila nas agências da Caixa que estavam abertas. E aí, quer dizer, o problema é que isso traz, né, de novo, aquela pergunta que eu fiz para vocês. É para todo mundo? A sociedade inteira está incluída nisso? É uma transformação que vai ser um processo até todo mundo ter acesso? Como é que vai ser isso? Né? Por isso, pensar no termo remodelado ou novo. Né? Isso já existia no passado, essa tentativa de integrar todo mundo, mas com esse discurso super positivo e mesmo sendo excludente, ou é totalmente novo? Né? Nossa, a gente pode ter esperança, então agora a gente tem mesmo a possibilidade de um paraíso aí tecnológico ser construído. Ou vai ficar só, dá também para problematizar essa ideia, né? Na tecnologia, na visão virtual é perfeita, é o paraíso, mas na prática, né? Lembra que lá no texto ele falava que era a cidade inteligente, ela funciona de forma tecnológica, virtual, digital, mas ela tem que estar integrada com o físico, com a realidade física, concreta. Então, essa é uma boa problematização para vocês pensarem. Né? Então, a renda emergencial disponibilizada pelo aplicativo da Caixa, como vocês falaram aqui, o Felipe, que agora tem até a CNH digital. E a ideia da Secretaria do Governo Digital é que a gente tenha um único documento, essa ideia já é antiga, né? Que integre tudo. RG, CPF, e Carteira Nacional de Habilitação. E vai ser tudo em um documento só, então, integrar tudo em um único documento, mas ele vai ser digital. Vocês devem ter visto também a polêmica da carteirinha do estudante, acho que foi ano passado, se eu não me engano, que o governo deu essa possibilidade da carteirinha do estudante ser digital. E as organizações de estudante problematizaram isso, porque, por exemplo, a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes,
cobrava um valor por essa carteirinha, que era para o gasto mesmo com a produção da carteirinha, mas também tinha uma taxa ali para manutenção da organização. E aí, com a criação da carteirinha do estudante digital pelo governo, tirou dessas organizações a possibilidade de ter uma renda, né, de cobrar das pessoas esse valor. Então, teve toda uma discussão sobre isso. Então, tem alguns meios que se tornam digitais. Então, na teoria, na lógica de integração, de facilidade, de diminuir burocracias, é legal, mas na prática a gente vê que ainda afasta algumas pessoas, né? Se a gente pensa, por exemplo, esse paraíso é um paraíso que está sendo construído para as pessoas idosas? Uma problematização possível da gente pensar. As próprias tecnologias, uma das ideias da utopia, né, toda vez que a gente pega um livro, uma obra que é utópica, é o aumento da expectativa de vida, né? Por exemplo, eu pego aquele filme, gente, é porque eles têm nome tudo parecido, mas eu acho que é esse mesmo, aquele Oblivion, acho que que tem o Wagner Moura, é Oblivion? Acho que né? Se tiver errado e alguém lembrar aí, me corrija. Que é um planeta construído fora da Terra, porque a Terra não tem mais condições, né? Então é uma distopia, não é uma utopia, mas o planeta que foi construído fora da Terra, Elysium, obrigada, acho que é isso mesmo. Oblivion é outro, né? Tô confundindo. Mas é distopia também, tanto o Oblivion quanto o Elysium. Mas aí esse planeta que é construído fora da Terra, ele tem uma máquina que cura as pessoas. Não sei se vocês lembram dessa máquina. A pessoa entra na máquina e ali vai fazendo uma leitura, né? Sei lá, várias questões ali, e a pessoa consegue se curar. E aí eu lembro que o personagem do Wagner Moura apoiava um grupo, né, rebelde que queria ir contra esse planeta, e aí tinha a Alice Braga também, que é uma atriz brasileira, que participa desse filme, que ela vai invadir junto com esse grupo de rebeldes esse lugar perfeito, na verdade porque ela quer curar a filha, se eu não me engano, que tem um problema de saúde. Então, nessas ideias utópicas que as obras literárias, que as obras cinematográficas nos trazem, traz essa ideia de que construir um lugar ideal é um lugar em que a gente tenha mais saúde, é um lugar em que a gente vai viver com mais qualidade de vida, significa que a gente vai viver mais. A gente vai ter uma população idosa. Mas será que os idosos estão sendo, nesse momento de transformação, vistos como indivíduos participantes dessas cidades inteligentes que vão se adaptar? Existe um plano de adaptação, por exemplo, para eles? Então, é uma argumentação possível de se fazer. Um parágrafo você fala da ideia de que essas cidades inteligentes querem reproduzir as utopias que o homem sempre sonhou de tecnologias que poderiam lhe dar mais anos de vida, né? E aí você traz um exemplo disso, como eu falei aqui, do Elysium, que eu confundi com Oblivion, mas tudo bem. E no outro parágrafo você falar mas que a própria sociedade atual não está preparada para esse processo, para essa transformação, porque não contempla alguns grupos. E aí desses grupos você pode escolher a população idosa, por exemplo. Como você pode escolher a população mais pobre, que é o caso até dessa distopia, vai mostrar esse exemplo. É um grupo de pessoas que está lá no planeta perfeito que foi criado e aqueles que são pobres permanecem na Terra. Gente, nossa, se eu começar a falar aqui, a gente fica até meio-dia listando obras cinematográficas e literárias que têm essa ideia de distopia. Né, de um lugar perfeito, de uma sociedade organizada, com essa ideia, inclusive, de cidade inteligente, tudo conectado. Das obras literárias, a gente pode pensar no Admirável Mundo Novo, mas das cinematográficas até mais recentes, eu citei esse exemplo, mas tem série brasileira, que é a série 3%, tem séries americanas, tem vários exemplos que vocês podem usar de repertório para esse tema, no sentido de pensar nessa associação entre cidade inteligente e paraíso. E aí, até no conteúdo da nossa aula sobre coesão, quando a gente pensa em paraíso, o que a gente tem como, por exemplo,
descrição, né? É o lugar perfeito, é o lugar para onde vão as pessoas bem-aventuradas, né? Se você pesquisar a definição de paraíso, vai aparecer isso, lugar para onde vão os bem-aventurados, que é até uma teoria mais religiosa sobre esse conceito de paraíso. Mas o que é o bem-aventurado na sociedade contemporânea? Né? É o que está dentro de um grupo, de uma elite, de uma classe. Então, tem muitas questões aí para vocês pensarem dentro desse tema. Fala, David. Professora, eu pensei no fator desemprego como consequência do desenvolvimento das cidades inteligentes, só que ainda está meio nebuloso na minha cabeça. Como que eu vou integrar, tipo, esses problemas com o tema? Sei lá. Para mim, eu tenho medo de fugir do tema, sabe? Ainda não ficou muito claro para mim como eu posso integrar isso. Então, lembra que você tem que responder aquela perguntinha, se é algo novo ou um remodelamento, né? Uma adaptação. E aí, quando você fala de desemprego, por exemplo, quando a gente fala de criação de cidades tecnológicas, sociedade 5.0, eu estou falando de uma transformação na sociedade, uma revolução. No caso, a gente chama de revolução 4.0, né? Que é a revolução tecnológica. Você pode, se você quiser responder, por exemplo, que tanto se é novo ou se está remodelando, né? Fazer um diálogo com o passado. Quando, por exemplo, quando aconteceram outras transformações na sociedade, a Revolução Industrial, por exemplo, qual foi a mudança na visão de trabalho? E aí, para você fazer essa comparação respondendo ao tema. Porque quando traz essa perguntinha, é novo ou remodelado, conceito de paraíso, dá para você a perspectiva de que seu posicionamento tem que responder se é novo, totalmente do presente, do futuro, futurístico, paraíso, o quê? Ou se tem essa visão ainda de algumas marcas que permanecem numa sociedade do passado, é só um novo modelo de práticas que já existem. Então, por exemplo, todas as transformações que acontecem na sociedade, a gente vai identificar alguns pontos positivos, né? Então, se eu pensar na história do trabalho na sociedade, eu vou ver, por exemplo, que mesmo quando ele era um trabalho exploratório, junto com ele foi surgindo os direitos trabalhistas que, né, antigamente, processo de escravidão, outros modelos, até mais antigo, de sociedade medieval, por exemplo, não tinha esses direitos trabalhistas. Então, foram desenvolvendo coisas que são positivas para o indivíduo, para o cidadão, mas ao mesmo tempo aumentou a carga de trabalho em cima dele, aumentou a cobrança, prendeu ele ao patrão, outro exemplo. Então, no caso, por exemplo, dessa sociedade 5.0, a gente tem a possibilidade de transformar as profissões em algo mais flutuante, né? A pessoa consegue hoje trabalhar de casa por meio das tecnologias, ela não tem que cumprir um horário fixo, ela faz o próprio horário, que é, por exemplo, os trabalhadores de aplicativo. No entanto, ela, dentro desse pacotinho, ela está abrindo mão de alguns dos direitos trabalhistas que foram conquistados no passado. Né? Por exemplo, se a gente pega como problematização, um exemplo, um repertório para discutir dentro desse tema a resposta de paraíso, no paraíso, o ideal é que a gente vive em colaboração um com o outro. O lugar ideal não há exploração. A gente tem acesso a todos os bens necessários, a tudo que a gente imagina de qualidade para a nossa sobrevivência em uma situação de colaboração, sem exploração, né? E aí, quando a gente olha para os modelos atuais, envolvendo inclusive essas aplicações das tecnologias, das cidades inteligentes, a gente percebe que o modelo exploratório ainda vai continuar. Então, dá para problematizar nesse sentido. E aí, no caso do desemprego, você queria falar da substituição de Sim, profissionais por máquinas. eu tinha pensado, você tinha falado do carro autônomo, esses negócios, eu pensei, putz, Sim. Motoristas. quanto motorista perdeu emprego por isso, sabe? Eu pensei nisso.
Então, daí é pensar se agora não é, então, um remodelo, né, um remodelamento do que aconteceu no passado quando as máquinas surgiram, que o homem achou mesmo que ele ia ser substituído pelas máquinas. O que a gente percebeu, né, pensando lá na Revolução Industrial? Que, na verdade, a máquina fazia um trabalho que fez com que sobrasse tempo para o trabalhador, e esse tempo foi cobrado para que ele trabalhasse mais. No caso de quem é motorista e vão criar os veículos autônomos, se cria o desemprego, a ideia, e acho que até um pouco do discurso dessa sociedade hoje atual, contemporânea e muito voltada para as tecnologias, é que a pessoa vai ter que se reinventar. Reinventar é meio a palavra da moda, né? E parece que ela é a solução para tudo. Ela vai se reinventar e não vai ficar desempregada. Tá, mas quais são os mecanismos que a sociedade está possibilitando para as pessoas se reinventarem? Vai ter espaço para todo mundo nesse contexto de reinvenção? Então, tem uma formação, por exemplo, atual para que as pessoas desenvolvam outras habilidades que não são essas que nós estamos acostumados, né? Como dirigir atividades que são pessoas que muitas vezes têm uma formação acadêmica, não conseguiram emprego nessa formação, são pessoas que não têm essa formação, então são trabalhos que ficaram ali, tipo, né, vamos dizer assim, entre aspas, são essenciais para a sociedade, mas que ficaram ali com esse conceito de que sobrou, né, para quem não tinha uma formação específica ou não conseguiu se colocar no mercado. E aí o grande discurso é sempre esse discurso de reinvenção. As pessoas precisam se reinventar. Tá, mas quais são as garantias, quais são os meios de acesso a essa ideia de reinvenção? Então dá para você problematizar sim. E até fazer essa comparação com o passado. Lembra, gente, que é um tema que você não precisa solucionar, né? Você não precisa apontar, como é que é a solução disso. Então, se você problematizar que vai criar desemprego, explique o porquê, desenvolva o porquê essa ideia de desemprego. Então, não é paraíso, né? Já responda posicionamento a isso, né? Vai ser paraíso para uns e inferno para outros. Isso já é um posicionamento dentro desse tema. Então, a gente está remodelando um paraíso, mas que continua trazendo esse modelo de que outros vão permanecer no inferno. Tudo bem? Então, professora, então contestar, tipo, o modelo ideal de paraíso com um modelo, tipo, atual que viria a se tornar... Eu posso fazer isso, então, né? Eu tava Sim. confuso. Eu pensei que, tipo, era restrito a explicar, por exemplo, por que mudou o conceito, por que é novo, sabe? Não tava conseguindo problematizar desse Não, jeito. para posicionar-se no tema, você vai dizer, vai se colocar no conceito. Se ele é novo ou se ele é um remodelamento, uma reinvenção, uma reformulação. Mas para o desenvolvimento dos seus argumentos, lembra aquela justificativa, aquele passinho a mais, você vai ter que contestar. Você vai falar que é um novo modelo, no entanto, permanecem as mesmas exclusões do passado. No campo trabalhista, a desigualdade pode até se acentuar, é uma problematização que você pode usar para defender, inclusive, essa ideia do desemprego. Beleza? Beleza, valeu, Então, professor. tá. E aqui na coletânea, até para falar dessa questão mais filosófica, deixa eu voltar aqui. O texto 2 e o texto 3 vão puxar para obras literárias bem mais antigas, né? Se a gente pensar os Lusíadas, a Divina Comédia, anteriores ao que eu falei aqui do Admirável Mundo Novo, por exemplo, que é de 1940, 1942, se não me engano. A gente tem aí, então, obras, né, bem mais antigas, de outros períodos da humanidade. Os Lusíadas, por exemplo, está dando da ideia de classicismo, e quando Camões escreve cantando a glória dos portugueses, exaltando os portugueses pelas grandes navegações, então é um processo, na mesma época, era um processo de transformação da sociedade, e tinha essa visão, de novo, utópica, de que com as grandes navegações
eles iam alcançar grande desenvolvimento para o país, né? Por exemplo, aqui no caso da obra dos Lusíadas, para Portugal, e iam trazer essa visão de paraíso mesmo, né? Enfrentar um mar, enfrentar um desafio, enfrentar uma aventura para chegar a algo positivo. E eu acho que quando a gente vai falar sobre essa construção de paraíso, tanto nessas obras literárias, como também em alguns conceitos religiosos, a gente tem essa visão de que para chegar no paraíso, a gente passa por provações. E aí é uma problematização até mais abstrata que vocês podem trazer para esse tema. Então, as cidades inteligentes, para que no final, no futuro, elas sejam realmente uma sociedade mais justa, mais digna, integrada, com mais qualidade de vida para as pessoas, nessa ideia de possível paraíso, elas vão provocar, para quem vive no momento de transformação, para quem está na contemporaneidade, provações, dificuldades. E aí, um tipo de problematização também que você pode pensar é enxergar essas provações, então, como parte do processo, vai ter que acontecer, não tem jeito. Ou enxergar essas provações como, olha, de novo, né? A gente está olhando lá na frente e está esquecendo do passado, está jogando lá no futuro, não está jogando aquele pensamento a longo prazo, mas sem olhar para as condições das pessoas que estão vivendo o agora, o presente. Então, também é uma possibilidade de fazer essa leitura e trazer isso como argumento. Por isso que eu acho que quando aparece aqui os Lusíadas, nos dá um pouco essa ideia, né? Eles partiram para as grandes navegações, para uma aventura, no sentido de explorar novas terras, novas culturas, os 3 processos de expansão, né? Expansão científica, expansão econômica, mercantil e a expansão cultural. Se a gente for pensar, são os mesmos ideais das cidades inteligentes. As cidades inteligentes também querem integrar, né? Enquanto nas grandes navegações, lá do passado, os países, né, Portugal, Espanha e tal, queriam expandir seu território, desenvolvendo a ciência, desenvolvendo a cultura e aumentando os bens, né, econômicos de cada país. No caso agora das cidades inteligentes, é como se a gente já tivesse isso, mas as cidades querem integrar, querem tornar numa coisa única, conectada virtualmente. Então, os mares que os portugueses navegaram no passado, agora na sociedade contemporânea, são as redes tecnológicas, né? A internet, as tecnologias são esse mar. Então, dá até para fazer essa metáfora. Para quem lá na aula 17, né, a gente estava trabalhando o recurso da ilustração, de construir essa metáfora, aqui os Lusíadas nos dá essa possibilidade. E o trechinho que está aqui, a glória e maravilha, estes são os deleites desta ilha. Ele está se referindo ao episódio que fala da Ilha dos Amores, né? Quando os navegantes chegam na Ilha dos Amores. Então tem toda essa coisa mesmo idílica, de paraíso, de lugar perfeito, onírica e tudo mais. Mas eu tô pegando os Lusíadas. Então, ó, isso é uma dica para vocês. Então, tô lá numa coletânea, apareceu 2 frases de uma obra literária. Eu já estudei essa obra literária na aula de literatura, vi algumas coisas sobre isso na aula de história. O que eu posso fazer? Dessa obra, puxar outra coisa. Porque esse outro elemento, se eu usar na minha redação, vai ser repertório sociocultural. Então, se eu pego essa frase aqui, a glória e maravilha são os deleites dessa ilha. Ali nas referências ali, os Lusíadas. Peraí, os Lusíadas, o Camões escreveu na época das grandes navegações. Tinha toda essa visão positiva e utópica do que as grandes navegações iam trazer para Portugal. E vocês sabem que Portugal passa depois por uma decadência, né? Depois desse período. Inclusive, os Lusíadas têm um prenúncio disso, né? No finalzinho, na exortação do final, até muito referenciado a isso, o Camões dá esse aviso. Né? O que essa busca pela glória, pela cobiça vai trazer para os portugueses? Né? Tem o velho do Restelo também, esse episódio do velho que critica, né? Por que vocês estão indo por esses mares, né? Só em busca de glória e vão trazer muitas mortes para suas famílias. Então,
olha como eu posso pegar essas outras partes da obra, que não apareceu aí na coletânea, e usar como repertório para minha redação. Então, essa também é uma dica. Porque eu não posso usar o que está na coletânea, certo? Isso vai ser cópia da coletânea. Mas se na coletânea tem um trechinho da obra, 2 versos do poema de Camões, e eu conheço o contexto da obra no geral e lembro de algumas informações que têm a ver com o tema, eu posso usar. Aqui é uma comparação bem interessante, inclusive, para ser feita, né, entre as grandes navegações, a ideia que se tinha de renascimento e tudo mais, e agora essa ideia de sociedade 5.0, de cidades inteligentes, tá? A outra citação é da Divina Comédia. A Divina Comédia, que é sempre primavera. Então, vai trazer aquela ideia de paraíso também e tal. Mas a Divina Comédia é aquela obra que fala sobre essa dualidade, né? Acho que é a primeira obra que vai trazer isso tão visível para a sociedade, para a cultura, que é o homem pensar em céu e inferno, essa divisão, né? Então, tá ali o personagem da obra, que é o próprio Dante, passeando pelos vários estágios do que é a vida pós-morte, né? E aí ele vai ter essa visão de quem está ali, por exemplo, no que eles, dentro da obra, no que eles construíram de purgatório, né? E, claro, uma visão sempre muito moralista, muito religiosa. Então, é legal fazer esse diálogo também de pensar, se eu tenho na frase temática a palavra paraíso, e eu já comentei isso aqui, eu posso trazer para a discussão do meu texto, e aí é um outro recurso de coesão que eu não trouxe hoje, porque eu pensei em a gente trabalhar numa próxima aula, que é a questão de usar o antônimo, né? Então, o contrário do paraíso é o inferno. E dá para discutir isso. Na Divina Comédia, quando a gente tem, né? Por isso faz referência, por exemplo, ao inferno de Dante, porque na Divina Comédia a gente tem essa imagem do que é o inferno, né? E várias obras vão trazer essa visão, como a gente falou aqui, por exemplo, da distopia. Tem uma construção de uma sociedade ideal, mas que, na verdade, para um grupo, ela é completamente excludente, completamente absurda, exploratória, que é essa visão, então, entre aspas, da expressão inferno. Então, também é uma possibilidade de coesão, vocês usarem palavras sinônimas. Deixa eu ver o que mais. E aí, o último texto é uma citação de uma obra, né, um livro que fala sobre o que é a internet das coisas. Vai dizer o seguinte: a história da tecnologia está cheia de otimismo, se não utópica, vistas de uma forma mais feliz e mais prazerosa, orientada para o futuro. No entanto, como cada nova onda de tecnologia chega, numerosas oportunidades ocorrem, algumas positivas, outras negativas, e muitas totalmente involuntárias. Gente, aqui é uma tradução, então eu retirei de um artigo, tá? Vocês vão ver que tem uns probleminhas aqui até de gramática, né? É praticamente impossível prever onde qualquer tecnologia em particular levará a sociedade, como ela irá interagir com uma vasta gama de outras tecnologias, sistemas sociais e fatores. Então, é nesse texto que a gente tem a problematização. Até então, não teve, né? Os outros textos eram todos positivos, né? Então, a gente tem lá o primeiro falando sobre o que são cidades inteligentes, parecendo que é uma coisa super perfeita. E depois a citação das outras 2 obras literárias. Mas aqui, esse texto já vai trazer, olha, toda vez que surge uma tecnologia, a gente tem uma mudança na sociedade, e essa mudança, não tem como negar, vai trazer aspectos positivos e aspectos negativos. Agora, para responder à pergunta do tema, se isso é um novo paraíso, ou se isso é só um remodelo, um remodelamento, uma reformulação, uma adaptação, eu tenho que pensar como está sendo a forma de lidar com o negativo. A reação a uma tecnologia, né, se vai ter esses aspectos positivos e negativos, é inevitável. É isso que esse último texto está falando. Inevitável que a gente vai passar por esse processo de que transformações vão trazer problemas, né? Vão trazer rupturas que a sociedade vai ter que lidar com isso. Mas como lidar, né? Então, acho que, por exemplo, o que o David aqui levantou de problematização sobre a questão do desemprego, como lidar com esse desemprego? É só a visão otimista de que, não, as pessoas se reinventam. Espera aí, né? Como isso vai acontecer? E aí a gente vê, então, que é repetir o modelo.
repetir a ideia do passado. Você está desenvolvendo uma cidade tecnológica integrada para quem tem condições de pagar essa integração, né? Para quem está dentro de uma situação privilegiada. Para os grupos minoritários, não, principalmente pensando na questão social mesmo, de classe social, tá? E aí, como repertório sociocultural, eu coloquei um texto que fala sobre o Museu do Amanhã, porque o Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, ele está dentro desse projeto brasileiro de criar cidades tecnológicas. O Rio, para a Copa de 2014, ele se planejou pensando em algumas dessas soluções tecnológicas para transformar a cidade numa cidade inteligente, né? Então, a criação... Aqui em São Paulo também, né? Se a gente pega a linha 4 do metrô, que é uma associação entre público e privado, uma parceria entre público e privado, tem essa ideia, né? É um veículo autônomo, a gente não tem condutor do metrô da linha 4, porque é uma coisa muito mais, um investimento muito mais tecnológico. E a qualidade que essa linha tem em relação às outras e tudo mais. Então, a gente tem vários exemplos no Brasil que vocês podem citar de tentativas de transformações já para ter cidades inteligentes. Mas, mesmo assim, a gente enxerga ainda por trás disso corrupção, por trás disso outros aspectos negativos que podem ser discutidos, tá? Mas acho que eu até coloquei esse texto, se vocês olharem o Museu do Amanhã, ele tem toda uma representação futurística, né? Ele traz mesmo, olha, a própria expressão, né? Museu do Amanhã, essa ideia de que nós vamos exaltar o futuro, né? Que é uma visão dessa sociedade 5.0. E até para justificar como esse tema é possível. Pois, eu nunca cito texto, muito difícil vocês verem eu colocar aqui um texto da Veja, mas eu coloquei porque traz a figura e fala da obra, né, do Thomas Moros, Utopia, que vai trazer para a gente um termo, inclusive, de sinônimo que vocês podem usar para paraíso e que é um repertório sociocultural meio coringa mesmo, todo mundo conhece o que é essa obra, a Utopia, mas que se encaixa perfeitamente nesse tema. A expressão utopia mesmo já caiu na FUVEST de 2016, né? Não sei se vocês lembram. Era utopias inúteis. Não lembro muito bem como era a frase temática, mas era uma coisa de responder se eram inúteis ou necessárias, um negócio assim. Então, não cairia o tema utopia. Por isso que eu peguei para uma coisa mesmo específica da sociedade contemporânea, que é essa ideia de sociedade 5.0, de cidade inteligente. Isso que eu falei para vocês sobre os serviços públicos serem modernizados, eu até penso nisso como um tema Enem. Então, futuramente, a gente vai ter até uma proposta de redação específica sobre isso, tá? Aqui no texto 3, também vai falar de uma amostra que fala sobre essa ideia de cidades inteligentes, então fotos de centros urbanos, como é viver nos grandes centros. E aí o texto 4 que explica um pouco mais cidades inteligentes, e caso isso não ficou tão claro para vocês durante a minha explanação aqui. Mas o texto 3 acaba falando um pouquinho sobre a questão do que é viver nos grandes centros, né? Então, as cidades inteligentes estão entrando como uma forma de trazer qualidade de vida para algo que já é problemático também na sociedade. Então, a gente não pode enxergar também só... a gente está problematizando aqui, está vendo só como coisa negativa. Não, se ela for aplicada como está na teoria, é positivo, vai trazer mais qualidade de vida, respeito ao meio ambiente, tudo mais. No entanto, a gente não pode deixar de enxergar a exclusão, todos os outros aspectos que permanecem por trás desse pano de otimismo e positividade que o texto 3 da coletânea até mencionou. Tudo bem, gente? Eu acho que de repertório sociocultural, na verdade, tem bastante coisa. O que vocês vão ter que fazer é saber recortar, né? Selecionar o que realmente eu tenho domínio para explicar dentro do meu texto e que responde a pergunta. É totalmente novo e a gente nem sabe o que esperar disso, né? Por ser totalmente novo. Então, vão ser coisas involuntárias. Ou é uma nova versão, né? Uma versão, só a versão, nem precisa do novo.
uma versão do que já foi algumas das transformações do passado. Tudo bem? Professora. Professora? Pode falar. Ah, Pode falar. então, eu também, sei lá, na minha cabeça veio uma coisa também que, tipo, essas cidades inteligentes é como se fosse uma reconstrução de cidades-estados, sabe? Porque, tipo, Sim, a gente tá analisando muito a parte local, assim, mas, tipo, pensando em um país, por exemplo, Paris, por exemplo, que eu acho que é considerada uma das cidades, inteligentes da atualidade, e as outras regiões da França, sabe, por exemplo. Então, tipo, abordar essa parte não só que local, você, seria uma boa? seria até de você falar, então, que essa ideia de paraíso vai ser aplicada realmente a um local, a um grupo. E os outros Uhum, vão permanecer excluídos. E aí até dá para fazer essa comparação com as obras distópicas, como a gente comentou aqui. Lá no Elysium era claramente isso, né? Você tem um outro planeta, enquanto quem está aqui na Terra continua sem saúde, com trabalho exploratório, então é a mesma ideia. E aí sim dá para comparar com a criação lá das cidades polos, né? uhum. Beleza, então. Valeu, professora. Imagina. Então é isso, gente. Boa produção. Até quinta-feira que vem. Aí na quinta-feira que vem a gente conversa um pouquinho mais sobre antônimo, até pensando nesse recurso de usar a oposição entre ideias, tá bom? Boa quinta ainda de aulas para vocês, boa sexta, bom final de semana. Se cuidem, bebam bastante água. E é isso. Até quinta que vem. Tchauzinho, Tchau, gente. professora. Muito obrigado, hein? Imagina. Tomara que não seja nada. Ah, não vai ser não, é só gripe. Aham. Tchau, professora. Obrigado, hein? Tchauzinho.